Olá pessoal, tudo bem? Fábio Dias, engenheiro eletricista. Estamos aqui juntos mais uma vez. Obrigado pela companhia, né? Curta, compartilhe, né? Divulgue nosso canal. É um canal novo, recente, que está começando agora. Me ajudem para que a gente continue, né? Trazendo coisas interessantes, macetes bem legais. Bom, pessoal, hoje eu vou desmistificar de uma vez por todas essa questão de mudança de TAP e relação de transformação do transformador. Veja que é uma planilhazinha bem simplesinha que eu fiz, vou ler agora de tarde bem rapidinho, né? Que eu vi que muitas pessoas estão com dúvida, algumas confundem as coisas, não sabem direito qual é a hora que precisa mudar, que não precisa. Então eu resolvi fazer essa apresentaçãozinha bem simples, bem rapidinha, certo? Você que está aí na Lan House, não se preocupe que você vai rapidinho para casa, porque essa apresentação vai ser rapidinho. Veja bem, olha, acompanhe comigo, tá? Toda vez que você tiver dúvida, recorra para esse vídeo, para essa apresentação que você vai entender, certo? Veja bem, olha, essa coluna aqui onde diz TAP, geralmente são os TAPs mais comuns, né? Os mais usados, que vêm já no transformador, certo? Alguns transformadores vêm com TAP 14400, aí vem, é sempre menos 600, 14400, menos 600, 13800, menos 600, 13200, menos 600, menos 600, por aí vai. Antigamente, quando eu trabalhei numa concessionária de energia, a gente tinha transformadores antigos que tinha TAP até que ia até 10200, certo? Mas hoje, na maioria dos casos, 5, 6 TAPs no máximo é o suficiente, certo? Bom, essa posição aqui significa a posição do TAP. Por exemplo, no transformador que vem o TAP de 14400, ele é o TAP 1. Aí 3800 é o TAP 2. Essa posição é a posição da chavinha do comutador, né, que vem lá no transformador para você mudar de posição, certo? Alguns transformadores, esse comutador vem internamente, você tem que abrir aquela tampa de cima, e nos mais modernos, esse comutador já vem externamente, já vem do lado de fora, tá certo? A questão de mudar o TAP ou não do transformador estando em operação, tá certo? Você vai ter que obedecer critérios de segurança, né? Fazer essa operação, né? De certa forma, com o máximo de segurança possível, de preferência desligando o transformador, aterrando, todas aquelas questões normais de segurança, né? Para evitar um acidente. Que às vezes esse computador ele fica um pouco próximo do primário do transformador, então é melhor evitar, né, e trabalhar com segurança, tá certo? Bom, em alguns casos, alguns fabricantes não veem o TAP de 14400, o TAP 1 é 3800, o TAP 2 é 3200 e por aí vai, certo? É preciso ter cuidado com isso, porque às vezes o operador diz ao eletricista que está no campo, coloque no TAP 1, uma hipótese, e o TAP 1, dependendo do transformador do fabricante, vai ser 14400 e não 13800. Então esse é um cuidado que precisa realmente, né, ter, porque senão, ao invés de melhorar, pode piorar a situação lá do consumidor, né, do cliente, certo? Bom, quando é que você precisa mudar o TAP? Geralmente você muda o TAP, a primeira situação é essa, olha. Digamos que o seu sistema no centro, na capital, no centro urbano é 13.8, 13.800, e o transformador veio de fábrica em 14.400, no TAP 1. O que é que vai acontecer? Se o primário é 3.800 e o TAP está em 14.400, não vai estar saindo 127. Vai estar saindo 118, 119, 120. Né? O cara que é experiente já vai estranhar, porque ele quando medir,
ele vai ver como é que eu estou medindo na bucha do transformador, um transformador novo, e não está dando 127, está dando 120, está faltando 7 volts. Onde é que está esses 7 volts? É justamente isso, porque ele, ao invés de estar no TAP de 13.800, ele veio de fábrica o TAP 1 como sendo 14.400. Aí o que é que você vai fazer? É agora onde entra isso aqui, ó, essa setinha para cima ou para baixo. Entenda uma coisa, ó, quando você muda de um TAP maior para um menor, certo? Você ganha na baixa tensão em torno de 7 volts, certo? 6, 7 volts que você ganha na baixa. Então, nesse caso do exemplo que eu disse, né, se ele está com 120, você colocando ele em 13.8, como o sistema é 13.8, né, aí vai combinar a relação de transformação com o sistema, aí vai sair 127. Ou seja, o 120 que era antes aumentou 7 volts, porque você fez isso aí, né? Desceu de 14.400 para 13.800. Quando você ganha esse sentido aqui, ó, quando o sentido da mudança do TAP é de cima para baixo, você aumenta 7, certo? Se você aumentar desse para esse, você ganha 7. Se aumentar desse é mais 7, é 14 volts. Se aumentar desse é mais 7, é 21 volts, né? 7 vezes 3, 21, e por aí vai, certo? Da mesma forma, para você que está com um transformador no TAP lá de 12.000, por exemplo, tá certo? E a tensão ficou alta lá no cliente, houve uma melhoria no sistema, no alimentador, alguma coisa, né? E a tensão está queimando lá as coisas dos clientes, a tensão está muito elevada. Então, quando você sai de um TAP mais baixo para um TAP mais alto, você tem o ganho inverso, você diminui, para cima diminui, para baixo aumenta. Então, quando você faz essa mudança, por exemplo, de 12.000 para 12.600, você diminui em torno de 6, 7 volts na baixa, certo? Cada vez que você muda aqui a posição, é mais 7, mais 7, mais 7. Para vocês terem uma ideia, logo quando eu entrei na empresa, se não me engano, aqui no estado, aqui na capital, só tinha 2 subestações de energia naquela época, tá certo? Então, os alimentadores eram muito distantes. A gente tinha uma zona aqui litorânea, uma zona de praia, que era muito distante, o alimentador muito distante da subestação. E a gente tinha transformador, meu amigo, no TAP de 10.200, para poder sair tensão boa na baixa tensão, para você ter uma ideia, né? Hoje, como os sistemas estão mais modernos, né, as concessionárias, de certa forma, deram manutenção, investiram no sistema, né? Então, na capital, não há necessidade dessa preocupação de mudança de TAP, a não ser um caso como esse que eu disse, que o transformador veio em 14.400, né? A tensão está ruim, está baixa, né? Porque não está saindo 127. Não tem como sair 127 se a tensão no alimentador é 13.800, né? Se ele não tiver no TAP de 13.800, não vai sair 127. Aí, nesse caso, no centro urbano, é necessário, né, baixar o TAP. Aí, o que é que acontece? A gente diz baixar o TAP por causa disso, né? Nesse caso do exemplo, a gente baixou de 14.000 para 13.800. Se você for pela posição, precisa ter esse cuidado também. Se você for pela posição, pelo TAP, né? Pelo nível de tensão, você está baixando aí. Daqui para aqui baixou, daqui para aqui baixou, daqui para aqui baixou. Então, quando a gente diz baixar o TAP, você tem que estar ligado nesse sentido aqui. Baixar o TAP nesse sentido aqui. Pelo comutador, se você for olhar pela posição do comutador, está aumentando, certo? Então, você tem que ter cuidado. Quando o operador diz baixar um TAP, se ele está em 13.8 e você vai baixar um TAP, então ele vem de 13.800 para 13.200. Por aqui ele está aumentando, certo? Então tem que ter esse cuidado, né? Para não atrapalhar as coisas e piorar, tá certo? Pronto. Essa relação aqui é o seguinte,
é relação de transformação do transformador. Se você pegar, por exemplo, 3.800 dividir por 127, você vai achar essa relação. Isso para qualquer transformador, para qualquer fabricante. Independente do fabricante do transformador, essa relação é constante. É relação de transformação, né? Aquelas contas lá, aqueles cálculos que eles fazem, número de espiras do primário para a relação de transformação, número de espiras do secundário. Isso é coisa, é padrão, tá entendendo? Para poder sair 127 na baixa, a relação de transformação é essa. Em outro vídeo, eu vou explicar como é que você faz medindo na baixa tensão, para ter uma ideia da tensão que está chegando lá em cima no primário do transformador, utilizando somente a relação de transformação, certo? Então pronto. O que você precisa saber para a mudança de etapa é isso. Se baixar, aumenta cada relaçãozinha dessa, cada posição, aumenta na baixa tensão em torno de 7 volts, certo? Então daqui para aqui aumenta 7, daqui para aqui aumenta 7, daqui para aqui aumenta 7. Se você, por exemplo, medir um transformador, a tensão boa é 127, né? Que a gente já viu num vídeo aí passado, que eu dei os valores adequados, precários, naquele vídeo lá da Prodist, né? Que fala sobre o Prodist. Então, se a tensão é 127 e está chegando 120 na bucha do transformador num centro urbano, tem alguma coisa estranha aí, certo? Então, está precisando baixar um TAP para ficar 127. Pronto. É só isso que você precisa saber. Não tem bicho de 7 cabeças. Se for o contrário, né? Se você trouxer de uma posição que está lá mais baixa para uma posição superior, cada posição dessa é mais 7, é menos 7, né? Voltando para cima, diminui, ok? Descendo, aumenta cada posição dessa mais 7 volts, em torno de mais 7 volts, tá certo? E nos transformadores atuais, eu acredito que vocês não vão achar mais TAPs nessa posição 10.800, 10.200, né? Que não tem mais lugares com subestação assim, tão muito longes, né? A ponto de ter transformadores com essa posição até 10.200. Certo, pessoal? Então, deixe seu comentário, né? Faça alguma pergunta, qualquer dúvida, pode colocar no comentário, tá certo? Que eu entro em contato com vocês para explicar mais algum detalhezinho que porventura tenha ficado, tá certo? Um abraço a todos, né? Até o próximo vídeo.